Quero convidar o irmão, a irmã, para abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 25. Vamos ler apenas o versículo 11. Êxodo 25, versículo 11. Hoje estaremos estudando o estudo 16 da revista Bases Bíblicas. Quero lembrar os irmãos mais uma vez que estamos estudando essa revista, Bases Bíblicas, tá certo? Os irmãos então podem acompanhar o estudo 16, página 90. Página 90. Vamos ler aqui Êxodo, capítulo 15, versículo de número 11. Diz assim, o escritor sagrado: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Quem é como o Senhor entre os deuses? É a pergunta que o escritor sagrado faz. Hoje nós temos a tarefa, não é? Nada fácil, de tentar conversar um pouco sobre Deus. Quem é Deus? Não é? Como ele se manifesta? Qual a sua personalidade? Não é? E por isso é importante você prestar bastante atenção nesse estudo, porque é um estudo desafiador, tanto para quem fala, para quem ensina, quanto para quem aprende. É verdade que descrever Deus ou falar sobre Deus é uma tarefa realmente, eu diria, impossível de se fazer, não é? Porque Deus não pode ser definido, como o próprio autor coloca de maneira muito interessante aí, não é? O finito que somos nós, seres humanos, não podemos definir o infinito, né? E essa é uma característica da natureza de Deus, a sua eternidade, a sua infinitude. Então, cabe a nós apenas, quando nós estudamos Deus, procurarmos saber o que a palavra de Deus revela sobre ele, né? O que a palavra revelada, a Bíblia Sagrada, tem para nos falar sobre Deus, ou fala sobre Deus, e também aquela experiência que nós temos a respeito de Deus, que também nos dá condições de poder conhecê-lo. Então, Deus pode ser conhecido tanto pela palavra revelada, e a palavra onde Deus se revela é exatamente a Escritura Sagrada, não é? A sua revelação especial. Deus se revela também, como dissemos na semana passada, na natureza. Deus se revela na pessoa de Cristo, que é a revelação máxima do nosso Deus, né? Que tornou-se carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como diz o evangelista João. E também Deus pode ser conhecido pela experiência que temos com Ele. Me faz lembrar uma frase atribuída ao grande pregador Billy Graham, que alguém disse para ele que Deus havia morrido. Ele disse que interessante, não sabia que Deus havia morrido, porque eu falei com ele hoje de manhã e nós conversamos, né? Ou seja, Deus então, ele pode ser também conhecido pela nossa experiência com ele, como essa que Billy Graham diz, né? Falei com Deus hoje de manhã. E essa experiência, ela é pessoal, ela é intransferível. A experiência que nós temos com Deus, ela não precisa de irmos a um seminário para saber sobre Deus. Não precisa também que nós saibamos ler, para ler a Bíblia, para conhecer a Deus. É claro que é sempre mais rico. Quanto mais conhecimento sobre Deus a gente puder buscar, é interessante, com certeza.
a leitura da palavra é essencial para aqueles que conseguem ler. Se você tiver a oportunidade de fazer cursos bíblicos, glória a Deus, né? Lembrando que, às vezes, muita gente na igreja quer fazer curso bíblico fora, quer fazer seminário, mas não participa da escola bíblica que a própria igreja dá, não é verdade? Às vezes acontece isso, pessoas, e já aconteceu, por exemplo, num outro ministério meu, onde eu pastoreava interinamente, e um jovem veio dizer que queria ir para o seminário para conhecer melhor a Deus, etc. Eu disse, mas nós temos a escola bíblica aqui, você nunca se envolveu, nunca veio num curso da escola bíblica. Como é que você quer conhecer? A gente começa por aquilo que a gente tem. E as nossas igrejas já têm a escola bíblica dominical, que você ali pode conhecer. Ou um curso como esse, não é? Que, infelizmente, mesmo pessoalmente, não é? Ou online, a participação ainda é pequena. Mas graças a Deus pela sua vida, porque você está interessado em conhecer quem é Deus, mesmo sabendo da nossa limitação, Bem, uma coisa primeira que o autor das lições coloca para nós é a informação importante sobre a infinitude de Deus. Ou seja, o Deus que nós cremos é um Deus infinito. Por isso, quando a gente fala de definir, não é necessariamente cumprir o que essa palavra definir quer dizer, porque definir de alguma maneira é dar um fim, é colocar dentro de uma frase, de uma expressão, quem é Deus. É muito difícil, né? É muito difícil nós definirmos Deus e, com uma definição de Deus, a gente conseguir abarcar tudo aquilo que Deus é de fato. Não é verdade? Bem, mas há uma definição muito interessante que os teólogos, né, os pastores batistas, seminaristas, aprendem, principalmente no seminário, e geralmente quando tem um concílio e o examinador da área de teologia pergunta ao candidato quem é Deus, geralmente um seminarista batista vai trazer aquela definição que um grande teólogo batista chamado Alva Langston, no livro chamado Esboço de Teologia Sistemática, ele dá sobre Deus. Essa seria, então, a definição segundo Langston. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Vou repetir. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Essa declaração, ainda que ela seja também limitada, né, porque ela tenta descrever um Deus ilimitado, mas de alguma maneira ela consegue, né, nos fazer perceber pontos importantes revelados na Escritura Sagrada a respeito do Deus, poderíamos chamar, né, o Deus judaico-cristão, o Deus da tradição judaica, que o cristianismo de alguma maneira herda e passa a crer nele. Esse Deus, ele então, nesta definição do teólogo Langston, traz algumas informações importantes. A primeira delas fala sobre a natureza de Deus. Qual é a natureza de Deus? Então, a primeira coisa sobre Deus. Deus é um espírito pessoal. O que nós queremos dizer com Deus sendo um espírito pessoal? Primeiro, quando fala de espírito, fala da sua natureza. Aliás, é isso que Jesus disse para a samaritana, né?
quando ela procurava, a samaritana de João capítulo 4, ela procurava saber qual era o lugar certo da adoração a Deus. Isso porque os judeus diziam que era Jerusalém, o Monte Sião. Já os samaritanos, que era um povo mestiço, né, um povo mesclado, os samaritanos eles surgem a partir da ida do povo judeu para o exílio babilônico, e aqueles que ficaram para trás, não foram levados, acabaram se misturando com outros povos da região. Então eles eram os samaritanos, meio judeus, meio gentios. Os judeus não os consideravam como judeus. Então tinha aquela rixa. E os samaritanos, para não ir em Jerusalém, que era o local dos judeus adorar, decidiram que adorariam a Deus no Monte Gerizim, um monte próximo a Samaria. Então a mulher samaritana pergunta: onde é o lugar certo de adoração? E a resposta de Jesus, já naquela época, é interessante, porque ele diz que Deus é espírito e os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Essa, então, é a primeira afirmação que podemos falar sobre a natureza de Deus. Deus é espírito. Ele não tem corpo humano, embora muitas vezes a Bíblia atribua a Deus o que nós podemos chamar de antropomorfismo, ou seja, atribuir a Deus características humanas, ou até características de animais, não é? Jesus, por exemplo, quando viu Jerusalém, ele disse: como eu queria fazer com você, Jerusalém, como a galinha faz com seus pintinhos, não é? Em outro texto do Antigo Testamento, fala sobre o cabelo de Deus, não é? Os pés de Deus, o estrado dos seus pés, os olhos de Deus, enfim, atribuir a Deus características humanas. Mas, na verdade, Deus não tem um corpo humano. Ele é espírito. E, além disso, é um espírito pessoal, ou seja, é uma pessoa. Ele não é um dínamo, como alguns creem, né? Vendo recentemente o relato de um artista da televisão, e ele falando sobre Deus, a experiência dele com Deus, ele diz: Deus é uma força. Não, Deus não é apenas uma força. Ele é uma pessoa que sente, ele é uma pessoa que tem características de uma pessoa. Ele é um espírito, mas é uma pessoa também. É um espírito pessoal. A segunda característica que essa definição, Deus é um espírito pessoal perfeitamente bom. Então, quando fala que Deus é perfeitamente bom, está falando do seu caráter. Isso quer dizer que, por Deus ser perfeitamente bom, Ele não tem condições realmente de fazer nada que seja mal. Aliás, a maldade está exatamente no oposto de Deus. Jesus também, certa vez, quando alguém o chamou de bom mestre, ele disse: bom só há um, que é Deus. Deus é bom. Esse é um princípio do caráter dele. Mesmo quando alguma coisa pareça que não é bom, mesmo quando Deus nos pede alguma coisa que aparentemente para nós não seja uma coisa boa aos nossos olhos, mas creia, Ele é bom. Assim como um pai ou uma mãe é bom para o seu filho, mesmo quando às vezes ela o coloca de castigo, mesmo quando às vezes a mãe ou o pai diz ao filho não para alguma coisa. Só faz isso porque ele é bom, está pensando no bem do filho. Assim também, o caráter de Deus para conosco é: Deus é bom. Deus é bom, perfeitamente bom. E isso é muito importante, nós temos essa capacidade. Obrigado. Outra característica de Deus, já está aparecendo aí para você, obrigado, pastor, é que o nosso Deus, Ele também tem uma relação com o universo.
Deus tem uma relação com o universo. Então, voltando aqui na nossa definição. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Qual é a relação de Deus com o universo? Essa é também uma interessante questão. Ele cria, sustenta e dirige. Algumas pessoas talvez pensem que Deus criou todas as coisas e abandonou as coisas ao léu. Tem gente que diz assim, mas Deus não existe. Se Deus existisse, não teria tanta violência. Se Deus existisse, e isso não estava acontecendo. Deus existe. Mas a questão é, ele não se mistura com aquilo que ele criou. Ou seja, muito embora Deus possa ser visto na natureza, Deus não se mistura com a natureza. É interessante que a gente pode fazer a seguinte comparação. Por exemplo, quando você vê um quadro de um pintor famoso, normalmente você chama aquele quadro pelo nome do pintor. Por exemplo, se é uma pintura de Michelangelo, você diz, aquele, apontando para o quadro, é um Michelangelo. Aquele é um Da Vinci. Aquele é um Di Cavalcanti. Veja que você identifica o autor pela obra. Assim também é com Deus. Nós podemos ver Deus, a assinatura de Deus na criação. Imagina quando você vai à praia, aquele vento incessante, né, que bate, trazendo aquelas ondas, elas voltam, elas vêm. Aquele vento que você não vê, mas quase deita aquelas palmeiras, né? Ou seja, você está vendo Deus na natureza. Ou seja, é um quadro que ele pintou. Mas assim como o pintor não está no quadro, mas o quadro é obra das suas mãos, mas a gente vê pelo tipo de pintura, pela força do pincel, pelas cores no quadro, a gente diz, esse é Michelangelo, esse é Da Vinci. Quem conhece, é lógico, né? Vai saber que é uma obra de arte importante e caríssima. Assim também, Deus pode ser visto na criação que ele fez. Não é assim que o salmista diz, né? Posso ver Deus se manifestando nos montes. Tem uma música linda, inclusive, que cantávamos no passado, nas estrelas vejo a sua mão. Ou seja, Deus pode ser visto na natureza. Mas isso é muito diferente de dizermos que Deus está na natureza. Ele não está. Senão, seria isso o chamado panteísmo, que diz que Deus está em todas as coisas. Há pessoas, por exemplo, que adoram a natureza, abraçam as árvores, prestam culto a determinado animal. Há países onde os animais são sagrados, né? Na Índia, por exemplo, várias denominações, vamos dizer assim, do hinduísmo, creem na chamada transmigração da alma, ou seja, que uma alma de alguém que já morreu pode vir a reencarnar num animal. Isso, na verdade, é chamado transmigração da alma. É como se Deus também ele pudesse habitar na árvore, no rio, muito próximo também de um animismo, né? Ou seja, Deus presente nas coisas. Não, absolutamente. O Criador não se mistura com a criação. Assim como o quadro está para o pintor, também a criação está para o Criador, que é Deus. Ele fez o mundo, mas ele não se mistura com o mundo. Mas ele cria, sustenta e dirige todas as coisas. Deus continua sentado
no trono. Ele continua reinando. E ele continua realmente sendo Deus em todas as coisas. Então, essa é a relação de Deus com a criação. Ele não se mistura com ela, mas ele também não está longe dela, não está separado totalmente da criação. Mas ele tem uma função de sustentação e de direção de todas as coisas. Um outro ponto a ser considerado é o motivo de Deus. Por que Deus escolheu ter esse tipo de relação com a sua criação? Essa declaração também vai responder isso. O seu amor. Em santo amor é que Deus cria, sustenta e dirige todas as coisas. Então veja como a nossa lição de hoje é tão rica, não é? E é até difícil de termos tão pouco tempo, mas com certeza o que vamos ver aqui hoje é importante para o nosso crescimento espiritual. Então a primeira coisa que vimos é que esse Deus infinito, né, ele criou, sustenta e dirige todas as coisas. Mas há um segundo tópico ainda sobre esse nosso Deus que é infinito. É que além de infinito, ele se manifesta e ele existe numa trindade ou numa triunidade. O autor coloca então que é um Deus tripessoal. Tripessoal. Essa, aliás, a doutrina da Trindade é uma das mais importantes da fé cristã, não é? E nós chamamos então de Trindade a manifestação de Deus em três pessoas. Nós sabemos bem: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde cada uma dessas pessoas, ou dessas personalidades de Deus, elas vão então se manifestar num tempo próprio da revelação, que é uma revelação progressiva de Deus. Assim nós temos Deus o Pai como criador e sustentador de todas as coisas, Deus o Filho como o Salvador e Senhor, e Deus o Espírito Santo, o Consolador ou o Ajudador. Né? Então, trindade e triunidade são dois nomes muito parecidos que pode, inclusive, levar alguém a confundir esses dois conceitos. Né? Por trindade, nós podemos entender... Obrigado. Por trindade, nós entendemos como a tríplice manifestação de Deus. Então, Deus se manifesta aos seres humanos, não é? A partir da trindade. Lembre-se que é um Deus só que se manifesta em três pessoas. Não são três deuses. Nós cristãos não somos politeístas, nós somos monoteístas, ou seja, acreditamos em apenas um Deus. Mas esse Deus, na revelação, principalmente da palavra de Deus, ele se revela em três pessoas. Que pessoas são essas? A primeira pessoa, então, da Trindade é Deus, o Pai, que se manifesta como o Criador e sustentador de todas as coisas.
Quando nós lemos os primeiros capítulos da Bíblia, né, onde estão narrados ali o começo de todas as coisas que foram criadas, então nós temos ali essa narrativa, não é? Do que aconteceu no princípio e, eu diria, até mesmo antes do princípio. Porque dizem os teólogos, né, que a expressão que dá início ao Antigo Testamento, no livro do Gênesis, né, é Bereshit bara Elohim. Essa expressão, em hebraico, que está traduzida na nossa Bíblia como no princípio criou Deus os céus e a terra, na verdade, a expressão traduzida como no princípio, ela dá uma ideia que nem existe na nossa língua portuguesa. Mas talvez que seria algo como em princípio, ou seja, na verdade, esse princípio não é o princípio do planeta Terra, não é o princípio do mundo como nós conhecemos, mas no princípio de todas as coisas. Então, veja que interessante. Antes mesmo de Deus criar todas as coisas, ele já existia, já era Deus. Por isso, alguns teólogos dizem que a melhor tradução seria talvez em princípio, né? E não no princípio, como situando, olha, o princípio foi aqui, não. Não tem princípio, mesmo porque um dos atributos de Deus incomunicáveis é a sua eternidade. Então, ele existe desde sempre e existirá desde sempre. Não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Então, Deus, na verdade, é o princípio de todas as coisas. Então, antes do princípio da criação do planeta Terra, do universo, já existia Deus. E ele estava lá, criando todas as coisas, né? Isso é maravilhoso, né? Ele não tem princípio. O Salmo 90, versículo 2, fala exatamente dessa eternidade de Deus, quando a palavra de Deus diz assim: antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus não tem princípio, ele é de eternidade a eternidade. Esse é o que nós chamamos, didaticamente, de Deus, o Pai, Criador do céu e da terra, do universo, dos seres vivos, aliás, Criador do próprio tempo, o tempo Cronos. E ele não é somente Criador de tudo, mas como nós vimos, ele é sustentador de todas as coisas. Ele é o Senhor e o juiz da história. Ele começou antes da história, e a história humana vai terminar, e ele vai continuar. Por isso que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Todas as coisas se encerram nele, né? Esse Deus, ele é também portador de características que ele não comunica com os seres humanos. São o que nós chamamos dos atributos incomunicáveis de Deus. Nós temos aí, então, a sua onipotência, a sua onipresença e a sua onisciência. A característica onipotente de Deus nos fala que ele é todo-poderoso, que ele pode todas as coisas. Veja, por exemplo, Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1, como a palavra de Deus fala da onipotência de Deus. Abra aí comigo Gênesis 17, versículo de número 1. É assim que lemos. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E ser perfeito. Que maravilha, não é? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. É assim que ele se apresenta. E é assim que ele se apresenta para nós hoje também.
Ele pode tudo. Ele é El Shaddai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas também a Bíblia diz que Deus, ele é onipresente, onipresente. Ou seja, ele está presente em todos os lugares onde a sua presença é exigida, no tempo e no espaço. Como Deus é Espírito, ele sim pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Assim como ele está aqui agora, onde eu estou, no prédio da Primeira Igreja Batista, no centro de Governador Valadares, ele está aí, onde você está, na sua casa. Ele está aí com você, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Mas é interessante essa definição, de que ele está em todos os lugares onde a sua presença é exigida. Não é? Ele não precisa estar presente. Tem gente que pergunta, então o Senhor, ele está presente no inferno? Não, ali a sua presença não é exigida. Tá certo? Ele está presente, então, num lugar onde está realizando um culto que não é para ele, um culto que é para demônios. Não, ele não está presente ali. Não está. Mesmo porque se tiver, aquilo não acontece. Ah, ele está presente numa balada, onde os jovens estão ali, se bebendo. Não, ele não está presente ali. Mas ele sabe tudo que acontece nesses lugares, por causa de uma outra qualidade, um outro atributo, que é exatamente a onisciência. Se a onipresença diz que ele pode estar presente em qualquer lugar, a onisciência vai dizer que ele sabe tudo o que acontece em qualquer lugar, mesmo que ele não esteja presente. Então, ele sabe o que acontece. Inclusive, ele sabe o que acontece no nosso coração, no nosso pensamento, nas nossas intenções. Ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento sobre todas as coisas que acontecem. O pastor Alessandro, na introdução dessa palavra, ele falou sobre o Salmo 139, não é? Vale a pena você ler esse salmo, muito lindo. Aliás, leia hoje antes de você dormir. Todo o Salmo 139 fala desse cuidado de Deus e que nós não temos como fugir da presença dele. Isso é uma bênção, graças a Deus. Então, na pessoa de Deus, o Pai, não é? Nós vemos então a manifestação desse Deus triuno como a origem de todas as coisas criadas. Mas é interessante que se Deus como Pai, no Antigo Testamento, ele se apresenta como o pai de uma nação, nesse caso Israel, né? Ele expressa essa relação teocrática com o povo de Israel. No Novo Testamento, Deus se manifesta como um pai, mas como um pai amoroso, como um pai que está perto do filho, né? E Jesus mesmo, por exemplo, nos ensina na oração dominical a começar a oração como? Pai Nosso. Pai Nosso. Que maravilha! Que outra religião, que outro credo se refere à sua divindade como Pai? Apenas o cristianismo. Porque o Deus do cristianismo não é um Deus que tem um pedaço de pau na mão para escravizar o seu seguidor, para exigir dele sacrifícios e mais sacrifícios. Mas o Deus revelado em Jesus é o Deus da graça. Por isso, quando nós falamos Pai Nosso, como o apóstolo Paulo também nos ensinou a dizer, Abba Pai. Abba Pai seria uma expressão carinhosa a Deus, tipo papai. O Deus do Novo Testamento, ele continua sendo Pai, mas nós podemos nos referir a Ele, ir à sua presença, como um filhinho vai ao seu papai, na confiança de que será atendida, na confiança de que será ouvido, na confiança de que será acolhido por esse Pai maravilhoso,
Como Tiago também coloca na sua carta, não é? O Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra nenhuma de variação. A Trindade, então, nesse caso, a manifestação de Deus em 3 pessoas, fala da personalidade de Deus. E apresenta, então, a segunda pessoa da Trindade, que é exatamente Deus, o Filho. Deus, o Filho. No Novo Testamento, todas as distinções dadas a Deus no Antigo Testamento em relação a Deus, o Pai, é dada ao Filho no Novo Testamento. O Filho, também como Pai, ele é eterno. E ele foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, revelando-se como o Verbo encarnado que haveria de vir ao mundo. Sua missão, como ele mesmo diz no Evangelho de Lucas, capítulo 19, é buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. No Novo Testamento nós vemos atributos de Jesus, que são os mesmos atributos relacionados com a pessoa de Deus Pai. Por exemplo, Jesus é a vida, em João 14,6, no conhecido versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus tinha existência própria. Antes que Abraão existisse, ele disse, eu sou. Ou seja, ele era antes de Abraão. Então, isso mostra também da eternidade do próprio Jesus. É João, o evangelista, também, que vai dizer que tudo que foi feito na criação, Evangelho de João, capítulo 1, tudo foi feito com a participação de Jesus, do Verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é amor, como está em João 3,16. Aliás, se Deus criou tudo em santo amor, é em santo amor também que ele envia o seu Filho Jesus para morrer no lugar de todos aqueles que creem. João 3,16 diz isso. Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho unigênito. Portanto, a vinda de Jesus, que é exatamente a humanização do Deus Pai, agora, na pessoa de Deus, o Filho, é exatamente aquilo que os teólogos chamam da kenosis, ou seja, o esvaziamento de Deus, como escreve Paulo aos Filipenses, que não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhando-se a si mesmo, tomou a forma de homem. E como homem, humilhou-se a si mesmo, indo à cruz, morrendo a morte de cruz. Deus, o Pai, se esvaziou da glória e tomou a forma humana na pessoa de Cristo para morrer no meu lugar e no seu lugar. Bem, outra característica de Jesus que é atribuída ao Deus Pai é que ele é eterno, como eu já disse, que ele é onipresente. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós podemos afirmar com certeza que Jesus, por exemplo, está aqui onde eu estou agora também, e está aí onde você está agora também. Jesus está aí. Ele também é onipresente. Lembra-se quando ele entrou no cenáculo onde os discípulos estavam, mesmo com as portas fechadas? Então, ele pode estar presente sem precisar abrir porta nenhuma, né? Ele também é onipotente. Mateus 28, 18 diz, foi-me dado todo o poder. Então, Jesus, ele é onipotente. Isso pode ser visto também pelos vários milagres que ele realizou. Então, Cristo, Jesus Cristo, é muito mais do que um homem, como nós dissemos, 100% homem. E como homem, ele teve todas as características de um homem. Ele teve sede, ele teve fome, ele se cansou, ele morreu como homem. Mas também
Ele teve e tem todas as características de Deus. Portanto, ele é Deus. Chegamos então na terceira pessoa dessa trindade. Deus, o Espírito Santo, o Paráclito, o Ajudador, o Consolador. Voltamos novamente ao Evangelho de João, capítulo 4. Jesus, a samaritana. Deus é Espírito. Veja como Deus, então, veio se revelando naquilo que nós chamamos da revelação progressiva. Deus Pai, Criador, sustentador de todas as coisas. Deus o Filho, encarnado em pessoa humana, que veio para morrer na cruz, o Salvador e Senhor, que cumpriu a sua tarefa e foi assunto aos céus. E agora estamos sob a égide, isso na revelação progressiva, do Espírito Santo. Quando, no Pentecostes, Atos capítulo 2, o Espírito Santo então foi derramado, foi dado à igreja, para que ela tivesse poder, como diz Atos 1:8, para pregar o Evangelho a toda criatura e em todos os lugares. O Espírito Santo, então, ele é uma pessoa da Trindade. Ele não é apenas também uma força, um dínamo. Não, ele é uma pessoa. E a Bíblia traz várias características que mostram o Espírito Santo como uma pessoa. Por exemplo, o Espírito Santo, ele tem intelecto. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, diz que ele conhece a mente de Deus, o Pai. Também o Espírito Santo tem emoção, segundo a palavra de Deus em Efésios 4:30, o apóstolo Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo. Então ele tem emoção, ele pode ser entristecido. Em 1 Tessalonicenses 5:19, a Bíblia diz que nós não devemos abafar o Espírito Santo, ou extinguir o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12:11, diz que o Espírito Santo, ele distribui os dons espirituais na igreja como ele quer. Então, ele tem vontade. Ele tem vontade. Então, essas características, intelecto, vontade, emoção, são características de uma pessoa. Você concorda comigo? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Muito embora no hebraico a expressão para Espírito seja ruar, e no grego seja pneuma, ambos dando essa conotação do Espírito Santo como um vento, ele não é apenas um vento, um sentimento, mas ele é uma pessoa. E ele também atua na vida da igreja. A Bíblia diz, por exemplo, em João 14, 16, 17, que o Espírito Santo faz habitação no crente quando ele se arrepende. Portanto, o crente, podemos afirmar com toda certeza, ele é batizado no Espírito Santo quando crê em Jesus Cristo. É o que a palavra de Deus diz. Confere lá também em Atos 19, de 1 a 5. A Bíblia diz em Efésios 5:18 que o Espírito Santo enche o crente. Enchei-vos do Espírito, diz a palavra de Deus. Também em Efésios 1:13, 14, em Efésios 4:30, vemos o Espírito Santo como um selo, como o penhor, a garantia da nossa salvação. Em Romanos 8, 26 e 27, diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e é nosso ajudador. Em Gálatas 5, 22 a 25, diz que o Espírito produz em nós o que o apóstolo Paulo chama do fruto do Espírito,
com vários gomos: amor, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade e amor, não é? Também em 1 Coríntios 12, de 1 a 11, e também o versículo 31, diz que na igreja, para o bem da igreja, para a edificação da igreja, o Espírito Santo também traz e produz nos crentes os chamados dons espirituais. Que maravilha, que maravilha, que bênção, que bênção. Sabemos então que Deus, ele se manifesta em 3 pessoas, mas é uma manifestação, é uma revelação progressiva. Deus o Pai, criando, sustentando em santo amor todas as coisas. Deus o Filho, Salvador. E Deus o Espírito Santo, que habita em nós, que está em nós hoje, que é essa partícula de Deus dentro de nós, que nos batiza no momento da conversão, mas que está presente na nossa vida também, durante toda a nossa vida, até o nosso encontro, porque o Espírito Santo em nossa vida é a garantia da nossa salvação em Cristo Jesus e da nossa salvação também desse mundo no último dia, quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens com poder e grande glória para arrebatar e levar para si a sua igreja sem mácula, tal qual uma noiva é levada para o noivo, para então estar com ele para sempre. Que Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus. É claro que para falar sobre Deus, nós precisaríamos ter muito mais tempo para falar. Aliás, falar nem é necessário, porque tudo isso que eu falei sobre Deus, você pode experimentar, entregando a sua vida a Jesus, experimentando a salvação em Cristo Jesus, recebendo o Espírito Santo e sabendo que você tem um Pai, que é o nosso Deus, que supre todas as suas necessidades em glória. Graças a Deus, graças a Deus.